Atenção, abençoados de Deus! É com muita alegria que iniciamos agora o programa Direto ao Coração, sob a direção do pastor Luiz Carlos, um discípulo fiel do saudoso bispo Renato Suete, com a continuidade de um verdadeiro projeto de Deus para todos os que contemplam as verdades que libertam. O pastor Luiz Carlos está mera e simplesmente dando continuidade ao legado do bispo Renato, revelando-nos tudo quanto é imprescindível que todo filho amado de Deus contemple, acerca dos mistérios ainda não revelados e que é chegada a hora de revelar. Saibam que tudo quanto ele expõe e vai expor por intermédio do programa Direto ao Coração serão pérolas de sabedoria e verdades espirituais, e que o sistema religioso evangélico faz questão que nós jamais saibamos, assim como ocorreu enquanto o bispo Renato Suete aqui esteve com o ministério da Perpétua Igreja do Senhor Jesus Cristo em amor e graça. O programa Direto ao Coração terá um novo horário de estreia. A partir de hoje, quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024, inicia-se às 21 horas. E estejam bem certos de que nada é heresia, mas pura e simplesmente a hora de avançarmos para os ensinamentos mais profundos. No entanto, de um modo simples e bem compreensível, embasados em referências bíblicas, conforme foram as instruções do bispo Renato Suete para seus verdadeiros discípulos, inclusive para o pastor Luiz Carlos. Ouçam com atenção e jamais desprezem as palavras da sã doutrina com suas respectivas revelações, pois fora dela, abençoados, não se enganem. Não há outras que possam lhe conduzir sempre na graça e na verdade de Deus, amém? Este foi o desejo sincero do nosso amado bispo e que estamos fazendo o nosso papel de pôr em prática, em amor e graça. Eu, Clério Cerqueira, fico por aqui, na certeza de que os entendidos entenderão sempre. Até a próxima! A Volta de Jesus, parte 3, sob o comando do pastor Luiz Carlos. Parte integrante das maravilhosas revelações da graça e da verdade de Deus e em prosseguimento ao legado do saudoso bispo do amor e da graça, Renato Suete. Ouçam e compreendam como já ocorreu a volta de Jesus para o povo de Israel e como será sua magnífica volta para a nossa geração, que é certa e eficaz. Confiram! Olá, abençoados de Deus, que maravilha! Eu fico muito feliz em ter a sua companhia, em estar aqui mais uma vez para trazer uma mensagem do amor e da graça de Deus, pois o propósito desse programa é exatamente esse, por isso ele se chama Direto ao Coração. Uma palavra de Deus direto ao seu coração, para te fazer feliz, para trazer conforto, para trazer consolo e para trazer as verdades que libertam. É por isso que nós estamos aqui, para libertar você de todo o jugo de escravidão, para libertar você de todas as doutrinas de homens, de todos os falsos profetas que estão no púlpito de igrejas falando coisas, não a palavra de Deus especificamente, mas interpretando a palavra de Deus com seus achismos, completamente sem discernimento espiritual, sem a mente de Cristo ativada. E eu tenho certeza que você já está cansado disso.
E um tema que nós estamos trazendo, que é a volta de Jesus, um tema super batido, um tema muito falado. Você abre seu YouTube, são milhares e milhares de pastores e igrejas e denominações que só falam nisso e não trazem alívio nenhum ao seu coração, só trazem desespero, só trazem pavor, só trazem julgamento. E exatamente o que vamos falar hoje, porque a volta de Jesus, como eles pregam, eles dizem que nós compareceremos ao tribunal de Cristo, vamos ser julgados, não é isso que eles costumam dizer? Pois olha, vai preparando o seu coração, porque não é nada disso que vai acontecer. Vai preparando o seu coração, porque hoje você vai entender, haveria juízo sim. Seria para nós? Não. Seria para quem? Para o povo de Israel. Então é isso que eles não conseguem entender. Aí pegam tudo que está na palavra de Deus, eles transportam para os dias de hoje e saem por aí, falando falácias e atemorizando a vida das pessoas. Então fique ligado conosco, você que está acompanhando o nosso estudo. Nós estamos chegando na reta final do nosso estudo. Hoje nós vamos falar de juízo e na parte 4, que será na próxima semana, com certeza nós fecharemos esse assunto e aí sim, você não pode perder o término desse estudo. Porque é no término desse estudo, da nossa última mensagem sobre esse tema da volta de Jesus, que você vai entender a revelação que vem de Deus direto para o seu coração. Aí você vai entender como será essa volta de Jesus, como ela acontecerá, quando ela acontecerá. Pastor, eu não estou entendendo mais nada. O senhor diz que Jesus já veio. E como é que o senhor vai me mostrar como é que vai ser essa volta de Jesus? Calma, fique tranquilo. Relaxe o seu coração, descansa em Deus, porque eu vou mostrar a você como será essa vinda de Jesus na vida de todo aquele que crê, na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Então fique ligado, não perca, espalhe esse nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, compartilhe com essas pessoas que você conhece que estão sendo escravizados dentro desse sistema religioso. Compartilhe com aquele amigo que tem muito medo dessa volta de Jesus. Mostra a ele todas as verdades que você já ouviu até o dia de hoje e vai ouvir hoje também, e depois nós vamos fechar todo esse assunto na próxima quarta-feira, no nosso próximo programa, e você não pode perder. Então fique ligado. Quero pedir também a vocês que nunca esqueçam de dar o seu like, é importantíssimo. Essa mensagem sobre a volta de Jesus, se você crê naquilo que você está recebendo, dê o seu like, para que o YouTube espalhe essa mensagem para o mundo inteiro, para que o mundo possa conhecer essas verdades que libertam. Eu conto com a sua ajuda. É muito importante que você dê o seu like, porque você dando o seu like, você mostra que a prova que gostou da mensagem, o YouTube vai entender desta forma e vai espalhar essa mensagem. Você entende? Por isso nós te pedimos tanto que compartilhe e que dê o seu like, porque isso é da maior importância. Não é para... Ninguém está ganhando dinheiro aqui no YouTube por causa disso, ninguém está recebendo salário para pedir isso a você, não. Mas é que o mundo precisa conhecer essas verdades e se libertar desse medo sobre a volta de Jesus. E só você pode fazer isso. Só você, dando o seu like. Aí o YouTube pega essa mensagem e começa a espalhar. Você entende o que eu estou te explicando? Então eu conto com você. Então prepare o seu coração, como sempre fazemos. Vamos ouvir uma canção do nosso bispo Renato Suede, saudoso bispo do amor e da graça de Deus, que sempre trouxe composições e canções maravilhosas, que sempre falou direto ao nosso coração. E logo após essa canção, nós vamos falar sobre o juízo de Deus, como foi esse juízo de Deus, para quem foi e se você e eu ainda vamos passar pelo tribunal de Cristo. Fique ligado,
que já já nós voltamos com a palavra de Deus, palavra da graça, o verdadeiro evangelho, o evangelho da nossa salvação. Espere um minuto só, não esqueça de agradecer o que Jesus fez por você. Pare, espere um minuto só, diga ao menos obrigado a quem veio lhe socorrer. Será que você ainda lembra daqueles problemas que algum tempo atrás pareciam não ter solução? Daquela vontade de não acordar, de todo mundo querer se esconder, pra realidade da vida não ter que encarar. Será que esqueceu que sua vida era tão destruída? Por vezes falou que morrer talvez fosse a saída. Será que esqueceu que ninguém lhe ajudou? De todas as lágrimas que derramou, das marcas da dor que em seu travesseiro deixou. Mas hoje parece que o seu coração não liga e nem sente qualquer gratidão por esse amigo que sempre lhe deu a mão. Pare, espere um minuto só, não esqueça de agradecer o que Jesus fez por você. Pare, espere um minuto só, diga ao menos obrigado a quem veio lhe socorrer. Será que esqueceu que sua vida era tão destruída? Por vezes falou que morrer talvez fosse a saída. Será que esqueceu que ninguém lhe ajudou? De todas as lágrimas que derramou, das marcas da dor que em seu travesseiro deixou. Mas hoje parece que o seu coração não liga e nem sente qualquer gratidão por esse amigo que sempre lhe deu a mão. Pare, espere um minuto só, não esqueça de agradecer o que Jesus fez por você. Pare, espere um minuto só, diga ao menos obrigado a quem veio lhe socorrer. Pare, espere um minuto só, não esqueça de agradecer o que Jesus fez por você. Pare, espere um minuto só, diga ao menos obrigado a quem veio lhe socorrer. Pare, como diz essa canção linda, pare, espera um minuto só, e eu declaro que você não esqueça de agradecer a Deus que Ele já fez, o que Ele faz e o que Ele ainda fará por você. Receba essa palavra no seu coração. Então vamos à nossa mensagem de hoje, a volta de Jesus, parte 3. Quero lembrar algo que nós já falamos nas mensagens anteriores, que como vamos falar de juízo,
e talvez você esteja me ouvindo pela primeira vez, não pegou essa mensagem ainda, e você vai poder adquirir diretamente no seu canal da sua igreja virtual Amor e Fé, que tem a direção e do nosso amado amigo e irmão Clélio Cerqueira. Então, você entrando no link do canal da Igreja Virtual Amor e Fé, você vai encontrar todas essas mensagens, a parte 1, a parte 2 e mais tarde essa parte 3, e você vai poder saborear de tudo aquilo que o Espírito falou ao nosso coração. Então, a volta de Jesus, parte 3. Vamos a Zacarias mais uma vez, livro do profeta Zacarias, no capítulo 12. Livro do profeta Zacarias, capítulo 12, no verso 1, porque nós vamos estar falando hoje sobre juízo. Que juízo foi esse? Para quem foi? Quem é que foi julgado? Será que nós, eu, você, compareceremos no tribunal de Cristo para sermos julgados? Então, eu declaro a mente de Cristo ativada para que você entenda que esse juízo nunca foi para nós. Repita comigo. O juízo de Deus nunca foi para mim. Isso, repita assim, porque é essa verdade que você vai receber hoje no seu coração. Então, Zacarias 12, verso 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra eu e você? Não. Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Atenção, abençoados, Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Então nós vimos que a grande tribulação, o princípio das dores, tudo começou com a perseguição dos cristãos, né, e daqueles que processavam a fé em Cristo Jesus, e foi justamente a grande tribulação, foi quando Jerusalém foi sitiada pelos exércitos romanos, lideradas pelo general Tito. Então você veja que ele diz aqui, olha, presta atenção, que o Senhor entraria em juízo contra Israel. Quando que isso iria começar? Durante o sítio contra Jerusalém. Tudo bem até aí? Agora, vamos ao verso 9. Nós estamos lendo Zacarias, capítulo 12, agora o verso 9. Olha o que diz. Naquele dia procurarei destruir. Jesus pega pesado mesmo. Então ele diz, naquele dia procurarei destruir todas as nações, todas, que vierem contra Jerusalém. E eu expliquei em mensagens anteriores que o exército dos romanos, liderados por Tito, eles se reuniram e se aliaram a vários reis da época. Então eles juntaram todos os seus exércitos para fazer uma potência para no dia da invasão de Jerusalém, Judá. Por isso ele diz, olha, naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Então vai prestando atenção nisso. Agora, venha comigo, aqui atrás um pouquinho, logo depois, antes de Zacarias, tem o livro do profeta Miqueias. E eu queria te mostrar o que o profeta Miqueias diz aqui. Nós vimos vários profetas, falamos de Amós, falamos de Joel, e agora Miqueias capítulo 6. Miqueias capítulo 6. Olha o que diz, verso 1. Ouve agora o que diz o Senhor. Então eu quero que você ouça o que diz o Senhor, não o que o pastor Luiz Carlos está dizendo. Porque o que o pastor Luiz Carlos está transmitindo para você é o que diz o Senhor. Eu não estou trabalhando aqui com achismo. Pregar a palavra de Deus não pode ser achismo. Ou você prega a verdade que liberta, que vem do próprio Espírito Santo de Deus, direto ao seu coração, ou então fica de boca fechada.
porque de falácia, de fábulas de velhas caducas, o povo de Deus já está cheio. Amém? Diga graças a Deus por isso. Então, Miqueias, capítulo 6, verso 1, diz assim: ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Então, a controvérsia, a tristeza do próprio Deus, a indignação do próprio Deus, nunca foi contra mim, contra você. Mas Deus já estava indignado com aquele povo de Israel. E justamente com aquele povo que ele entraria em juízo, como entrou. E tudo isso aconteceu após a invasão de Jerusalém, após a destruição de Jerusalém. Então, abre os olhos do teu entendimento para entender isso, porque é muito importante que você entenda isso. Quero levar você mais uma vez. Bom, em primeiro lugar, mais importante é você saber quem era esse juiz. O juiz é o próprio Deus. Ele sempre foi, sempre será o juiz. Você vê que no versículo 1 ele fala sobre sentença. Sentença, quem dá sentença é o juiz. Não foi isso que nós vimos lá em Zacarias? Quando você está diante de um tribunal dos homens, que no final o juiz se levanta e dá a sentença para aquele réu que está ali. Então o juiz sempre foi Deus. O juízo sempre foi de Deus. Receba essa palavra no seu coração. Agora tem coisas muito importantes que eu quero mostrar a você. Quero te levar a Lucas. Vamos do livro do profeta Miqueias até Lucas agora. Lucas no capítulo 11. Lucas, capítulo 11, verso 47. Eu quero mostrar a você mais uma prova. Quem foram aqueles que Deus fez justiça? Quem foi aqueles que Deus entrou em juízo? Para quem foi a sentença de Deus? Essa sentença que nunca foi para nós e nunca será. Essa sentença que já foi, já aconteceu. Esse julgamento que já houve, já aconteceu. Então Lucas, no capítulo 11, no verso 46 diz assim: mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com dedos tocais. Que tremendo isso, hein? Abençoado. O que tem de intérprete da lei? Grandes teólogos, pastores, formados nisso, naquilo, mestrado, doutorado em teologia, que a única coisa que sabem fazer é sobrecarregar os homens. A única coisa que sabem fazer é colocar fardos pesadíssimos nas costas dos homens. São esses. Exatamente como acontecia naquele tempo. Você está dando para você entender? Naquele tempo havia os intérpretes da lei. E hoje está cheio de intérpretes da palavra aí, que interpretam tudo errado e só trazem fardo pesadíssimo nas costas daqueles que estão ouvindo. Preste atenção nisso. Verso 47 continua dizendo assim: ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram.
Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Você vê como eles eram hipócritas na época, os da lei. Hipócritas. Porque eles sabiam do erro dos pais, da cumplicidade dos pais, com tanta maldade que era feita, e mesmo assim davam uma de que nada tivesse acontecido, ainda iam preparar, edificar túmulo para os pais, como se fossem homens santos. E a gente está cansado de ver isso no dia de hoje. Cansado de ver a hipocrisia desse sistema religioso, enganando as pessoas com falsas promessas, dizendo para as pessoas, faça a campanha disso, a campanha daquilo, dizendo para as pessoas, se você não for um dizimista, o devorador vai te pegar. É só isso que eles sabem fazer. Palavra que é bom, nada. Falar da graça e do amor de Deus, nada. Pregar o evangelho da salvação, nada. O único evangelho que eles sabem pregar é o de condenação. Pense nisso. Aí ele diz assim, verso 48. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração, que geração, abençoado? Jesus está falando da nossa geração dos dias de hoje? Claro que não. Jesus está falando daquela geração, daqueles profetas, daqueles intérpretes da lei. Então ele diz assim, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas. Aqui você já começa a ver por que Deus estava tão irado com aquele povo. Por que Deus tinha tremenda indignação com aquele povo? Para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Olha só. Então a dívida daquele povo com o próprio Deus já vinha de muito tempo atrás. Preste atenção nisso. E ele diz no verso 51, desde o sangue de Abel, olha bem, até o de Zacarias, profeta que nós acabamos de ler, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Olha a perversidade daquele povo. Sim, eu vos afirmo, Deus está dizendo, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Bom, por aí, só por esse versículo, você já deveria se sentir aliviado em saber desta verdade. Nós nunca vamos precisar prestar conta de nada mais. Nenhum de nós vai passar em tribunal de Cristo nenhum. Quem passou por este tribunal, quem recebeu essas sentenças, quem foi julgado, foi o povo de Israel. Foi a maldade cometida pelo povo de Israel. Será que isso está claro para você? Muito claro. Agora eu vou te mostrar mais uma prova de que nenhum de nós vai estar diante desse tribunal de Cristo para ser julgado. Mais uma prova. Vamos a Mateus. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, no verso 28. Mateus 19, verso 28. Presta bem atenção nisso. Versículo 28 diz assim: Jesus lhes respondeu:
Jesus estava falando com seus discípulos, com os 12 discípulos, 12. Grave isso. Então ele diz assim, Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando da regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar quem? Eu e você? Não. Para julgar as 12 tribos de Israel. Agora, volta aqui comigo um pouquinho no versículo 27. É tão importante a gente ler isso também. No versículo 27, ele dizia assim, então lhe falou Pedro, olha só, olha que Pedro perguntou a Jesus, antes de Jesus dar essa resposta. Pedro disse assim, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Foi aí então que Jesus respondeu. Então, eu quero que você veja aqui, mais uma vez, que o juiz é Deus. Sempre foi e sempre será. Agora, olha aqui quem serão aqueles que nos julgarão. Quem serão aqueles que darão seu voto contra ou a favor de mim, de você? Não, mas dariam do povo de Israel. Por isso Jesus disse, olha, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória é o grande juiz. Também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amados, esse julgamento nunca foi para nós. Esse tribunal de Cristo nunca foi para nós. Embora você tenha escutado isso a vida inteira, receba essa palavra no seu coração e se liberte disso. Definitivamente. Para que você reine em vida. Para que isso não faça mais uma preocupação que te deixe nervoso, que te deixe apavorado. Receba essa palavra em nome de Jesus. A todo tempo a palavra fala sobre as 12 tribos de Israel. Você precisa entender isso. Tudo que aconteceu proveniente dessa volta de Jesus, a grande tribulação, o princípio das dores, como eu já falei, esse juízo nunca foi para nós. Sempre foi para eles. Eu poderia dizer a você agora, e eu espero que você não se escandalize com isso, a Bíblia Sagrada, ela não deixa de ser um livro histórico, você concorda comigo? Por quê, pastor? Porque a Bíblia Sagrada, presta atenção, ponto 1, é a palavra de Deus? Claro, e eu creio, é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada traz o quê? Além de ser a palavra de Deus, traz toda a história do relacionamento de Deus com o seu povo. Traz toda a história dos profetas daquela época, traz as histórias dos apóstolos, traz a história de Paulo, que é o apóstolo da graça, que foi ao terceiro céu, que Jesus ressuscitado apareceu na estrada de Damasco para ele, deu uma missão que foi a mais importante de todo o Evangelho, porque foi dado a Paulo, posso dizer até a obrigação de anunciar esse Evangelho da nossa salvação a todas as nações, a toda criatura. E no final da Bíblia Sagrada, o tão temerado, tão apavorante, que bota tanto medo nas pessoas, que é o livro de Apocalipse, você vai observar que parte do livro de Apocalipse não está sendo dirigido a nós. João escreve 7 cartas às igrejas da Ásia.
João não escreveu nenhuma carta aqui para as igrejas do Brasil, para as igrejas dos Estados Unidos, para as igrejas da Itália, para as igrejas de São João do Meriti, para as igrejas de São Paulo. Foi às 7 igrejas da Ásia. Foi onde tudo acontecia. Era onde estavam espalhadas todas as tribos de Israel. Você precisa entender isso. Senão você nunca vai entender essas verdades que libertam. Recebe essa palavra no teu coração. É muito importante que você saiba de tudo isso, para que você se liberte definitivamente, para que você conceda a esse Deus que te ama tanto, que fez tanta coisa por você, que você adore esse Deus com um culto racional, como eu já falei. Deus quer que nós o cultuamos com um culto racional, ou seja, você é um ser pensante, Deus te deu cérebro, Deus te deu sabedoria para pensar. O apóstolo Tiago declarou que aquele que se acha sem sabedoria, aquele que acha que não tem sabedoria, o apóstolo Tiago disse: se você quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, a todos, do menor ao maior, do menos inteligente ao mais inteligente. Se você quer sabedoria para entender a palavra de Deus, para receber essas revelações e para se libertar do jugo de escravidão, peça sabedoria a Deus, que a todos dá. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Pastor, o senhor já falou muita coisa eu já entendi, mas uma coisa importante que o senhor não falou, que eu tenho dúvida: quando o senhor diz que Jesus já veio, eu estava esperando receber o selo da minha salvação. E se Jesus já veio e eu não recebi selo nenhum, como é que eu vou ser salvo? Abençoado, nem eu nem você estamos esperando selo de salvação nenhuma. Porque nós não fomos eleitos para receber selo da salvação. Os eleitos que receberiam o selo da salvação, eles pertenciam ao povo de Israel, as 12 tribos de Israel. Eles receberiam esse selo da salvação na segunda vinda de Cristo. Nós não recebemos selo de salvação nenhuma, porque nós não dependemos disso. Nós não somos judeus, nós não somos povo de Israel. O apóstolo Paulo deixa bem claro que nós gentios, atenção, gentios, fomos enxertados na árvore natural, na árvore original. Quem era a árvore original? O povo de Israel, os judeus. Nós fomos enxertados. A nossa salvação, por isso que a nossa salvação foi pela graça, foi pela misericórdia de Deus. Por isso que a nossa salvação não dependeu de nós, não dependeu de sacrifício, nem das nossas obras. Foi dom de Deus. Por isso a nossa graça, a nossa salvação de nós gentios, foi um dom imerecido. Por quê? Porque nós não merecemos nada, nós não fizemos nada para merecer tão grande salvação. É preciso que você entenda isso. Eu quero levar você agora, mais uma vez, no tenebroso livro do Apocalipse, para que você entenda isso definitivamente. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 6, no verso 12. E acompanhe comigo. E agora você vai entender tudo isso que eu acabei de te dizer. Apocalipse, capítulo 6, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor:
O subtítulo desse capítulo diz assim: o Cordeiro abre os selos. Os selos. Então aqui no verso 12 é o 6º selo. Diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio um grande terremoto. Presta atenção, nós já falamos nas mensagens anteriores que do momento da segunda vinda de Cristo, que ia haver terremotos, que o céu se escureceria, que o dia ia parecer noite, que as pedras iam ser rachadas de fora a fora. Nós falamos um monte de coisa. Tudo isso aconteceria na volta de Jesus. Então, olha o que está dizendo aqui. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. Presta atenção. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Olha aqui a grande tribulação. Nós já falamos sobre isso. E olha o que diz o verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Você está recebendo essa palavra? Você está entendendo agora? Você lembra quando em mensagens anteriores eu disse para você que a Bíblia é uma viagem? Que você vai lá no Velho Testamento, você vem no Novo, você vai no livro dos profetas, você vai às epístolas de Paulo, você vai às palavras de Jesus. Tudo isso para você entender, muitas das vezes, um único versículo. Olha onde nós viemos parar agora, em Apocalipse. Mas vamos continuar? Aí diz assim, capítulo 7. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Olha o poder de Deus e o poder que ele dá aos seus anjos, hein? Vi outro anjo que subia do nascente do sol. Olha bem agora, abençoado, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Que coisa tremenda! Os anjos já estavam prontos para destruir tudo. Mas o anjo-chefe, se é que eu posso dizer assim, deu uma ordem: ninguém faça nada, nem com a terra, nem com o povo, nem com ninguém. Por quê? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esses foram os eleitos. Esses eram os escolhidos para a salvação. Esses é que se receberiam o selo da salvação. Você está recebendo essa palavra? Aí no verso 4 ele diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de
todas as tribos dos filhos de Israel. Meu Deus! Esse selo da salvação nunca foi para nós. Como eu acabei de te dizer, nós fomos enxertados na árvore original, que eram eles. Quem receberia o selo da salvação foram os 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Você está entendendo isso que eu estou falando para você agora? Aí ele começa a relatar, da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, e por aí ele vai. E no versículo 8 ele diz assim, da tribo de Zebulun, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Então, esses foram quem receberam o selo da salvação. Esses abençoados foram os que foram arrebatados, foram os que ficaram vivos, foram os que andaram nos caminhos de Jesus, foram os que receberam a palavra de Jesus e creram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Você está entendendo isso agora? Eles foram os escolhidos. Nós não fomos escolhidos, nós fomos enxertados. E a palavra diz que Deus enxertou nós gentios na árvore deles para pôr ciúmes a eles, porque Deus estava convivendo com a desobediência daquele povo, com a incredulidade daquele povo. Eu fico imaginando Deus naquele momento, pensou assim, bom, se esse povo não acredita em nada, eles vão acreditar menos ainda agora, porque eu vou salvar os gentios. Recebe essa palavra. Você é um gentio, você foi salvo pela graça. Você não está esperando a volta de Jesus para receber selo de salvação. A sua salvação já foi garantida. A sua salvação veio pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Recebe essa palavra, abençoado. Para que você não seja mais levado com o vento de doutrinas. Para que você não fique perturbado, porque você durma e acorde preocupado com sua salvação. Eles receberiam os selos. Eles eram o povo escolhido de Deus. Entenda isso. Nós fomos feitos filhos e herdeiros, como eles já eram, pela graça de Deus. Por isso foi de graça. Eles pagaram um preço, nós não pagamos preço nenhum. Recebe essa palavra no seu coração. É muito sério, é muito importante. E é muito esclarecedor. É necessário que você entenda isso definitivamente em nome de Jesus. Diga glória a Deus por essa palavra. Diga, eu recebo esta palavra na minha vida e no meu coração, em nome de Jesus. Então, abençoados de Deus, eu sinceramente, eu acho que não tem mais nada para falar. Eu acho que nessa parte 3 dessa mensagem, a volta de Jesus, tudo que poderia, deveria e seria importante falar para você, o próprio Espírito Santo já falou no seu coração. E eu pergunto a você agora, você crê nisso? Você ainda vai ter dúvidas sobre essa volta de Jesus? Será que não deu ainda para você entender que essa volta de Jesus nunca foi para nós, e sim para eles? Eu declaro que você receba essa palavra no seu coração. Eu declaro que você, com olhos iluminados, com a mente de Cristo ativada, tenha certeza de tudo aquilo que você recebeu da parte de Deus nessas 3 mensagens sobre a volta de Jesus. Que você entenda que
esse princípio das dores, essa grande tribulação tão esperada nos dias de hoje, já aconteceu naquela época, naquele tempo, naquela geração, em Jerusalém, em Judá. Por isso, ali aconteceu a segunda vinda de Cristo, depois da grande tribulação, depois de Jerusalém ter sido sitiada, ter sido destruída, destruído o templo. É preciso que você entenda que nenhum de nós vai passar mais por esse julgamento. O único julgamento que nós vamos passar durante todos os dias da nossa vida, enquanto vivermos aqui, é o julgamento dos homens, é o juízo dos homens, e nunca de Deus. E quando você conhece verdadeiramente a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, você vai entender ao longo da sua vida que você precisa viver em santidade. Viver em santidade é viver em novidade de vida, é ser nova criatura, para que você, diante dos homens, dê um bom testemunho. Isso é uma obrigação de todos nós que recebemos e cremos nessa palavra. Recebe essa palavra no seu coração. Então, sinceramente, creio que não há mais nada o que falar. Nós vamos ter, na próxima quarta-feira, a parte 4 dessa mensagem e a última, para nós fecharmos esse tema da volta de Jesus. Lembra que eu venho dizendo para você que eu vou mostrar a você qual será a volta de Jesus na minha e na sua vida? Agora sim, na minha e na sua vida. Lembra que eu disse para você que eu ia te mostrar como esse Jesus virá e como acontecerá? Então é isso que eu quero que você se prepare agora. Que você guarde todas essas 3 mensagens no seu coração. Que você reveja cada uma delas. Escute uma, escute 2, escute 3 vezes. Porque é repetindo aquilo que você vai ouvir que Deus vai falar ao seu coração, que o Espírito Santo vai tocar o seu coração. Faça isso. É um conselho do pastor Luiz Carlos. Muitas coisas Deus me revelou na sua palavra. Muitas coisas não foi da primeira vez que eu ouvi. Eu precisei ouvir 1, 2, 3, a mesma palavra para que Deus falasse ao meu coração e eu entendesse. Então eu estou te falando de experiência própria. Pegue essas mensagens, a parte 1, a parte 2, a parte 3, reveja todas elas. Escute 1, 2, 3 vezes. E o próprio Espírito Santo vai colocar essa certeza no seu coração. E prepare o seu coração, porque na quarta-feira que vem nós vamos falar sobre definitivamente essa volta de Jesus. E eu tenho certeza que você vai se regozijar de alegria. Eu tenho certeza que a sua felicidade vai ser imensa quando você ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar para você na parte 4 dessa mensagem. Fechando esse tema da volta de Jesus. Eu declaro você esperançoso no seu coração para receber esta última mensagem. Eu declaro você tomando posse desta palavra na sua vida. E eu declaro de todo o meu coração que o Espírito Santo tenha falado com você através dessas 3 mensagens tão importantes sobre a volta do nosso Salvador, Cristo Jesus. Então eu quero declarar que você abra sua mente e o seu coração e esteja preparado para receber esse Jesus na sua vida. E sobre isso,
nós vamos falar na próxima quarta-feira. Por isso, eu espero que você não deixe de assistir e ouvir a parte 4 desta mensagem. E que depois de tudo isso, você eleve o seu pensamento ao trono da graça de Deus. E se ainda tiver alguma dúvida, peça para Ele esclarecer o seu coração. E tenha certeza que Deus vai esclarecer. Recebe essa palavra, em nome de Jesus. Quero desejar a você um dia lindo, abençoado por Deus. Quero ver você reinando em vida, recebendo esta palavra da graça e do amor de Deus. E que nunca se esqueça que você é e sempre será um mais do que vencedor. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, que a graça, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. É o que eu declaro em nome de Jesus. E se você recebe esta palavra, diga amém e diga graças a Deus. Chegamos ao final da nossa programação de hoje e aguardo com muita ansiedade na quarta-feira que vem. Conto com você para nós encerrarmos a quarta parte e definitiva sobre a volta de Jesus, e eu tenho certeza que você vai se alegrar muito quando ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar ao seu coração. Peço mais uma vez que você compartilhe essa mensagem, dê o seu like, compartilhe com pessoas que não conhecem essas verdades, para que elas se libertem também. Então, declare isso, dê para a pessoa, passe essa mensagem para ela, compartilhe com ela e deixe o Espírito Santo falar o coração dela. Você não precisa falar nada, você só diz assim, ouve essas mensagens e depois você me fala alguma coisa. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar no coração dela e ela vai se espantar, mas o espanto dela vai ser de alegria, por nunca imaginar ouvir o que você está acabando de ouvir, o que você ouviu nessas mensagens, tá? Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e, se Deus quiser, e se for do querer dele, eu aguardo você na próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Um abraço carinhoso a todos.